Benedetti, gerente de Relações Institucionais da Precesp, a Márcia. Pode abrir o microfone, Márcia. Tudo bem, Bem-vinda. Rodrigo? Bom dia. Bom dia a todos. Tem um monte de carinhas conhecidas aqui. E antes de mais nada, a Maurícia falou que o Vanilson é um patrimônio. Ele tem plaquinha, viu, Maurícia? Ele tem plaquinha. E ele é o Orleans de Bragança da Secretaria. Esse já é o título que ele tem. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Não vou fazer uma nova apresentação da Precesp, porque o nosso presidente já fez. Então, eu me coloco aqui como membro do Gantt. Em toda equipe de trabalho, a gente sempre tem alguém que é o núcleo duro, que tem que dizer assim, a regra é essa, funciona assim, tem que ser assim, tem que seguir assim. E esse papel veio para mim hoje. O Vanilson fez a nossa introdução, né, da Lei 261, como que ela potencializa o turismo. E aí a proposta aqui, combinando com o Rodrigo, é a gente falar um pouquinho do processo. Como que os municípios apresentam o processo quando eles pleiteiam o título de MIT. Então, aqui a gente já tem MITs, a gente tem instâncias aqui assistindo, mas provavelmente temos também municípios que não são MIT, não são instância, e têm o interesse em ser. Então, o processo, quando nós analisamos o processo, nós temos vários itens colocados aqui, que o Vanilson pontuou, que são as condições indispensáveis e são os critérios que nós analisamos. Então, o primeiro deles é o estudo de demanda turística. Quando o município encaminha o processo para nós, chega para o Gantt, passa pela Assembleia e depois vem para o Gantt, na nossa análise da demanda turística, a gente passa mesmo que um pente fino para saber como que o município levantou as informações a respeito de procedência do turista, quanto tempo ele fica, de onde ele vem, qual o motivo dele estar ali, como ele veio, né? Quanto tempo ele vai ficar ali, onde ele ficou hospedado, se ele, na questão do transporte, se ele veio em veículo próprio, o que ele veio. Então, a gente analisa isso e a gente sempre pede que o município traga isso em porcentagens, porque não adianta ele colocar no processo que ele entrevistou lá 1.000 pessoas e 100 vêm de um lugar, 200 vêm de outro, 300 vêm de outro. A gente pega muito processo nesse formato. E aí ele volta, né? Nós queremos saber em porcentagens. Um mínimo de entrevistas, 100 entrevistas pelo menos. Não adianta, às vezes você pega um município bem grande que está pleiteando o título e vem com o mínimo de pesquisas feitas. Então, a gente pede aí que parta de 100 entrevistas para frente, que ele apresente a empresa que fez isso. Tem um turismólogo envolvido, é de extrema importância que o turismólogo esteja envolvido nessa pesquisa e que ela seja apresentada de uma forma muito clara, para que a gente possa entender todos esses itens que a gente analisa dentro: motivo, procedência, tempo de permanência, local onde se hospeda, como que vem, o meio de transporte que utiliza. Alguns municípios fazem entrevistas em vários eventos, em vários empreendimentos, e às vezes acabam apresentando isso tudo em formato separado. E a gente precisa que a pesquisa seja consolidada. Então, eu fiz a pesquisa em vários locais, em vários momentos, e ao final eu consolido um documento único para que a gente consiga entender qual é o fluxo turístico dele, qual é a demanda que esse município tem. Então, muitos municípios têm o processo devolvido ou reprovado, não só pela questão da pesquisa de demanda, mas ela é uma das que pegam bastante, que a gente analisa, que não adianta para o município querer ser MIT se ele não apresenta o fluxo, de onde, né, como é que por que ele está pleiteando. Um segundo item, a gente vê lá também sobre serviços emergenciais. Eu tenho um atendimento 24 horas, se acontecer alguma coisa, eu tenho um socorro, né? Mesmo que não tenha no meu município, mas eu tenho um município logo ao lado do meu que pode me ajudar. Então, é um item importante. Sobre a questão dos equipamentos, hospedagem e alimentação. Nós estamos analisando documentos, estamos analisando imagens. Então, essas imagens precisam ser muito claras. As fotos que nos são enviadas precisam ter qualidade e a gente precisa conhecer o empreendimento, seja ele de alimentação, seja ele de hospedagem,
tanto com imagens internas quanto externas. Eu preciso saber se aquele empreendimento tem condições de receber o turista, né? Porque depende do município, ele não tem. E se o município também, existe uma possibilidade que se abre, de que se o município não tem, por exemplo, a hospedagem suficiente, ele pode apresentar a hospedagem no entorno de 40 quilômetros. Só que, quando ele apresenta a hospedagem, a gente precisa ver as imagens internas do local, as imagens externas, saber quantos meios de hospedagem ele está oferecendo, seja dentro do município ou no raio de 40 quilômetros, quantas unidades habitacionais ele oferece e quantos leitos ele oferece. Então, assim, na maioria dos processos, essas informações vêm faltando. Vem faltando, eu tenho X número de unidades habitacionais e ponto. Mas qual é o seu número de UHs? Qual é o seu número de leitos? Para a gente saber se você tem condição de ser aprovado nesse quesito. A mesma coisa, a questão da alimentação. Só um detalhe das fotos. Vem muita foto externa. Então, que garante para a gente que lá dentro é tão bacana quanto é lá fora, né? Quando você pega um município grande que apresenta o processo, e aí você sabe que tem redes, então já tem ali um padrão pré-estabelecido, mas quando não é esse o caso, a gente precisa conhecer. No caso da alimentação, a mesma coisa. Quantos empreendimentos de alimentação você tem? Imagens internas, externas e quantos assentos os equipamentos de alimentação oferecem. Não sendo, assim, muito brava, muito maldosa, mas, assim, tem que avaliar o empreendimento. Não dá para a gente colocar um pé sujo de esquina, né? Você tem que ver a qualidade do ambiente que você está oferecendo. E nós, profissionais do turismo, somos extremamente críticos nisso. E eu sei que a gente apanha dentro da prefeitura, porque fala assim, nossa, o pessoal do turismo é muito exigente. Não, mas você está mostrando o seu destino. Então, tem que ter qualidade, tanto para hospedagem quanto para alimentação. Quando se fala no posto de informação turística, muitos municípios apresentam lá um quiosquezinho escondido lá não sei onde. O Jarbas tem um surto psicótico quando ele vê isso. Porque, assim, o posto de informações turísticas, ele é extremamente importante. Tanto o posto de informação turística como o site, como os aplicativos, como a Destinos Inteligentes trabalha. Então, todas essas ferramentas são muito importantes para que para que o turista visite o local com segurança, né? Numa fala que eu participei com a secretaria do workshop essa semana, eu ainda comentei que nós, do turismo, nós vendemos sonhos para as pessoas. Então, a gente vende um sonho e a pessoa compra. Quando ela chega no nosso destino, ela tem que achar tudo isso. Então, assim, quando eu trabalhava quando eu fui secretária de turismo em São Bento do Sapucaí, que é uma instância também de montanha, ao lado de Campos e Santo Antônio, eu sempre falava para a minha equipe, senta na praça e se coloca no lugar do turista. O que ele está procurando? Ele acha fácil? Ele não acha? E antes dele chegar aqui? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E o posto de informação turística, obrigatoriamente, ele tem que ter funcionamento de segunda a segunda, não um horário de prefeitura, que começa às 9 e termina às 5, não pode. Quando vem isso para a gente no processo, a gente já observa embaixo, atendimento só pela prefeitura. E o sábado e domingo? Né? É aí que entra a parceria do poder público com a iniciativa privada. Turismo é negócio, negócio é coisa de empresário, e a prefeitura, o poder público, tem o papel dele, mas a iniciativa privada tem o dela, porque ela que faz a coisa acontecer ali, na verdade. Então, justamente por isso, a Lei 1261, um dos benefícios dela é essa força para os conselhos municipais de turismo trabalharem em conjunto com o poder público. Né? Então, uma outra questão, o site, às vezes o município aponta um site para nós no processo, a gente vai lá e abre o site, e para você achar o turismo? Não tem lugar nenhum. Ou se não, tem num ícone lá no canto esquerdo, lá em cima, no meio de tudo, e não tem nada. Está em construção, está em elaboração. Então, sempre está em construção e elaboração. Então, assim, não,
Você quer ser um município turístico? Quando abrir o seu site, você tem que ter o turismo na tela, para você ver. E isso tem que estar no processo para nós. Porque a gente vai e confere na hora. Tem alguns municípios que acabam não sabendo se apresentar adequadamente. Mas aí tem sempre algum membro do Gantt que fala assim, não, eu já fui até esse município e eles têm isso sim, só que eles não estão sabendo se apresentar. E aí a gente revê a análise ali dentro. Mas o que importa para nós, na verdade, é o que está escrito ali, é o que a gente está lendo e as fotos que a gente está vendo, né? Aí é questão de alimentação, a infraestrutura turística, que aí é que é a base, a infraestrutura básica, na verdade, não a turística, que é água, coleta de resíduos. Então, isso para os MITs, as instâncias já têm uma exigência maior sobre tratamento de esgoto. Então, assim, se você quer ir subindo de classificação, você tem que também subir na sua estrutura, né? E aí tem uma questão que a gente analisa, que são os atrativos turísticos. Na maioria das vezes, o município ele não sabe como apresentar o atrativo dele. Ele vai lá e coloca o formulário do Ministério do Turismo. Ele coloca uma foto e escreve nome do atrativo, endereço e um descritivo minúsculo. Então, o que a gente pontua aí? O que vai me fazer ir lá? Por que eu iria nesse município A e não iria no B? Então, no processo, essa apresentação ela tem que ser muito detalhada, com fotos super bacanas do local. Ah, é uma cachoeira? Tá. Quais várias imagens dela? O que ela oferece de estrutura? Ela tem sinalização? Ela tem horário de funcionamento? Ela tem alguém aguardando? O que ela tem? Então, isso precisa ser apresentado. Muitos processos a gente devolve com essa observação. Oferecer um maior detalhamento, mostrar para o grupo que realmente tem atrativo expressivo, porque senão não dá para você acreditar. Que eu vou fazer o que lá? Vou sentar na beira da cachoeira e vou ficar olhando para ela. Tá. Cachoeira, gente, todo mundo tem, a maioria dos municípios tem. Mas o que faz a minha cachoeira ser diferente da cachoeira do outro? Isso é analisado no processo. A questão do plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, cada um de nós do Gantt, a gente tem um olhar mais detalhado para alguns critérios. O meu olhar é para o plano diretor e para os atrativos. O plano diretor, ele precisa retratar o município. Então, assim, ele precisa ter um diagnóstico do município. A partir do diagnóstico, a gente tem o prognóstico, o que está previsto, o que eu posso fazer, o que eu posso construir, quais são os programas, os planos, os projetos, as ações, as metas, as responsabilidades. Porque, assim, o plano diretor, ele não é para o município fazer e colocar ele numa prateleira. É para o município fazer e usá-lo como ferramenta de trabalho, né? Então, ele é ali, ele é meu dia a dia. Eu gosto muito de citar o exemplo de Caraguatatuba, que a Fernanda Galter, ela construiu o plano diretor de turismo e ela fica totalmente brava quando uma ação que ela pontuou ali, ela não conseguiu realizar naquele mês, porque ela faz todo o controle. Então, está previsto isso para esse semestre, isso para o outro, e vamos seguindo. E o plano diretor, ele tem que ser construído em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, com a comunidade. É importante que se tenha o turismólogo trabalhando. Eu tenho várias pessoas que têm experiência bacana de turismo, ótimo, elas vão contribuir muito, mas ele precisa ser assinado por um turismólogo, que é a pessoa que tem aquele olhar mais efetivo para o turismo. Então, isso precisa constar para a gente no processo. O Vanilson já comentou, ele precisa passar pelas audiências públicas, porque mesmo ele é um plano de desenvolvimento, mas como ele tem esse nome de plano diretor, ele precisa passar por uma lei. Então, precisa ter audiência pública, passar pela Câmara, e isso precisa vir para nós. Muitas vezes vem o plano e não vem a lei. Então, a gente não sabe, esse plano foi aprovado? Passou pela Câmara Municipal? Não passou?
um grande número de processos que a gente recebeu, um plano diretor totalmente descoordenado, sabe? Você coloca o prognóstico primeiro, o diagnóstico depois. Então, não, gente, o plano, a gente tem vários consultores aqui que fazem esse trabalho. O plano diretor de turismo, ele tem que ter uma sequência. Você tem uma sequência que é a partir dessa sequência que você vai desenvolvendo o seu trabalho, né? Você diagnostica o problema e aí vai construindo as soluções para ele. E isso tem que estar no processo. As responsabilidades, quando eu pontuo ações, quem são os responsáveis por elas? Quais são as minhas metas? Médio, curto, longo prazo? Como que eu vou fazer? E como que eu vou conseguir fazer isso? Não adianta eu colocar lá 5 milhões de ações, mas eu não tenho como fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho recurso para isso. Por isso a importância de, no plano diretor, constarem ações que depois você pode usar o recurso do DADTUR. Você apresenta no COC e já vem referendado pelo plano diretor de turismo. Não precisa ser o nome específico da obra, mas a proposta sua, o seu plano, a sua ideia para acontecer. Tá? Então, o plano diretor ele é feito, ele deve ser atualizado a cada 3 anos, e não é a cada 3 anos do ranqueamento, é cada 3 anos da realização dele. Se o plano diretor foi feito em 2021, daqui a 3 anos ele tem que ser atualizado. Alguns municípios confundem e acham, não, teve o ranqueamento, então agora eu tenho que atualizar. Não, mas você já fez o ano passado, então não precisa. Tá? Então, muito cuidado com o plano diretor, ele tem que ter embasamento, ele tem que retratar o município e não fazer cópia e cola de outros municípios que a gente já pegou com o nome da cidade e a gente falou, opa, isso aqui era de algum lugar, né? Não era desse. Mas tudo bem. O outro item, que é o Conselho Municipal de Turismo. Esse é analisado criteriosamente pelo Jarbas, os conselhos municipais. Então, a Lei 1261, ela coloca lá como obrigatoriedade a presença de um representante do turismo, da cultura, do meio ambiente e da educação. Isso pelo poder público. Isso é uma obrigatoriedade. E depois tem a composição da sociedade civil, da iniciativa privada, num outro conjunto. Então, isso tudo tem que ser observado. O Conselho Municipal de Turismo, a gente tem lá a regra das últimas atas precisam ser registradas quando for mandar. Então, assim, atas consistentes, a gente lê a ata e vê, assim, esse Conselho de Turismo se reúne por quê? Né? Que pauta que tem aqui? Então, é de extrema relevância que esses documentos todos que os municípios encaminham dentro de um processo, eles estejam muito bem organizados, estejam em sequência. Não coloca documento que não precisa, sabe? O município assinou isso com não sei quem, não sei quem, não sei quem. A gente não precisa disso. A gente precisa saber de fluxo, de equipamentos, de infraestrutura básica, de infraestrutura turística, de conselho municipal, de plano diretor. É isso que a gente precisa saber quando a gente analisa os processos. Tá? Então, ser bem detalhado, em sequência, documentação clara, objetiva, porque senão ou a gente devolve, ou mais radicalmente a gente reprova, ou tem aqueles que têm coisas muito poucas que faltam, a gente oficia e já traz para o documento. Uma outra coisa que a gente costuma fazer também é entrar em contato com os municípios, quando é pouca coisa, a gente entra em contato com os municípios, olha, eu estou com o seu parecer aqui, e pede para ele fazer o ajuste, tá? Então, é isso. Eu acho que o que a lei, só para a segunda questão a ser respondida, como a lei potencializa, eu acho que tudo que ela traz, ela deixa os municípios que têm interesse em ser um município de interesse turístico atentos, porque eles precisam cumprir aquilo ali, afinal de contas, quando a gente assume alguma responsabilidade, eu tenho que conhecer dela. Então, se eu quero ser um município turístico, eu preciso saber o que envolve e trabalhar para isso, né? E para os municípios que já são ou MIT ou Estância, é importante para eles se conscientizarem de que precisa trabalhar direito. Porque, assim, aqueles que achavam que, eu vou deixar como tá, que nada vai acontecer, viram que caíram 3, subiram 3. Então, isso é importante. Eu acho que essa competitividade, essa concorrência, vamos dizer assim, é importante, porque ela deixa os municípios mais competitivos, eles começam a se tornar mais profissionais, né? Muitas instâncias
receberam críticas de que elas não têm a estrutura adequada. Tá, mas nunca foi cobrado nada delas. E a partir do momento em que elas começaram a ver que era importante elas se qualificarem, elas se estruturarem melhor, elas fizeram isso. E elas tomaram isso como responsabilidade delas. Então, é um trabalho que vem sendo feito todo em conjunto. A Precesp tem feito um trabalho de apoio aos nossos municípios, a gente até deixa eles doidos, coitados, tem várias instâncias aqui, né, Fábio? A gente deixa todo mundo doido, cobra de um, cobra de outro, para a gente conseguir fazer o melhor possível. Para finalizar, um exemplo que eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo, porque ele fala para todo mundo que foi isso que aconteceu. O Júnior, ex-prefeito de Santo Antônio do Pinhal, quando da época do preenchimento da plataforma, a secretaria nos deu, tanto para a Precesp quanto para a Mitesp, um acesso. Nós não víamos tudo que os municípios preenchiam, mas a gente tinha um panorama geral para saber onde os municípios estavam em aberto ou não. E aí a gente foi fazendo contato e dizendo para eles, na aba tal você deve informação, na aba tal você deve informação. Aí, Santo Antônio, eu azucrinava o Júnior, porque ele estava sem secretário. Aí, toda vez que eu ligava, ele falava assim, Márcia, eu não aguento mais você falar dessa plataforma. Eu falei, então, só que vai ter ranqueamento? O que vai acontecer? E teve. E segundo ele não perdeu mais pontuação de tanto que eu falei na cabeça dele. Porque senão ele tinha perdido mais pontuação. Né? Porque não teve, era um estagiário que estava preenchendo as informações e não houve tanta atenção no preenchimento da plataforma como se deveria. E aí muitos municípios ainda disseram, a gente não fez com tanto empenho porque a gente não acreditava que ia ter ranqueamento. Aí a minha resposta foi, quando a gente assume um compromisso, a gente não se preocupa se a gente vai ser premiado ou não vai. A gente faz bem o nosso trabalho. Então é isso. Que precisarem, a gente está à disposição. Eu nem sou tão brava assim, mas eu sou um pouco exigente lá no Gantt, porque dá muito trabalho para a gente analisar os processos, não é não, Vanilson? Obrigada, Rodrigo. Perfeitas colocações, Márcia. Todo mundo elogiando essa apresentação. É isso que a gente precisa, Márcia, sabe? A gente precisa pegar esse conhecimento de vocês, que é o dia a dia, e transbordar isso para as cidades, para os gestores, para os conselhos, né? Vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser disponibilizado, todo mundo pedindo, quero apresentar essa apresentação da Márcia no nosso Contour, quero passar para minha prefeita, tá muito bacana, viu? Parabéns aí, ó, timaço hoje, hein?